papo de hoje é sobre tempo, sobre o passado, o presente e o futuro, sobre as angústias do pensar em excessivo, sobre idealizar um futuro a todo custo ou fazer abrigo no passado. Eu queria trazer esse assunto porque ele é meio delicado, meio complexo, porque são poucas as pessoas que vivem no presente. E eu li uma frase que traz muito esse sentido da palavra presente. O passado é a nossa bagagem, o passado molda quem nós somos, o futuro é essa expectativa do que seremos, do que faremos, do que viveremos. Mas o presente, ele acontece uma única vez. Ele acontece agora. Você não vai conseguir voltar. O presente é o agora. O presente está acontecendo e você pode fazer algo de diferente neste momento. Aproveitar o presente, viver o presente, é o maior presente de todos que o universo poderia dar pra gente. E como todos os assuntos que eu trago, eu não quero parecer que eu sou um sábio que sabe aplicar as coisas que ele tá dizendo, ou os conceitos tão profundos ou tão rasos que fala. Muito pelo contrário, a última coisa que eu sei viver é o presente. Eu acho que pra você viver o presente, aproveitar bem o presente, você tem que estar muito bem consigo mesmo, muito bem com as suas faculdades mentais. E hoje é meio difícil você ter pessoas que estejam com as suas faculdades mentais em dia. Eu fui uma pessoa que já viveu muito no futuro, com medo, com incertezas, com inseguranças do que viria a ser. Toda vez que a gente fica com medo do futuro, ou toda vez que a gente idealiza esse futuro, não, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que ter a minha casa própria, ter 3 filhos com uma esposa linda, tudo isso aos 20 anos, sabe? Não tem como. A gente fica nessa sede de querer alcançar o sucesso logo, fica se comparando com os outros, achando que tá atrasado, mas não tá. O nosso presente ele é muito moldado com o tanto de informação que nós somos apresentados. Nós abrimos os aplicativos e vemos vidas perfeitas, vemos pessoas feitas aos seus 25, menos de 30 anos, já tendo conquistado o sucesso. E a gente olha e fica se perguntando por que eles e não nós. As pessoas compartilham só os seus bons lados, compartilham as risadas, as gargalhadas. Eu também faço isso. Eu uso as minhas redes sociais para compartilhar só os bons momentos. Talvez esse canal seja o mais próximo de exposto sentimentalmente que eu já estive ou já me projetei aqui na internet. É algo muito delicado. Nós não queremos que os outros vejam as nossas fragilidades. Nós queremos que os outros vejam os nossos sorrisos e os nossos sucessos. E isso causa angústia nos outros, nos causa angústia, porque o outro já está lá, por que eu não estou? Então esse pensamento excessivo no futuro acaba nos atrasando, porque a gente acaba carregando essa bagagem de pensamento que não tem necessidade. Nós nos colocamos em um lugar que não tem necessidade. Cada história é individual, cada trajetória é individual, e você tem que ficar orgulhoso da sua estrada. A grama do vizinho é sempre mais verde. Como você pode estar atrasado se a vida é só sua? Como que você pode estar atrasado se é só você que vive a sua vida? Eu acho que o maior exemplo que eu posso pegar disso, como a gente não tá atrasado, é o meu pai. Eu tenho muito orgulho dele. Ele já tá com os seus 50 e poucos anos, ele não tinha terminado nem a escola, ele correu atrás para terminar os seus estudos, terminou, e aos 49 anos entrou numa faculdade de Direito. E hoje em dia é formado, bacharel em Direito. Isso mostra a perseverança que ele teve. Ele não olhou pra isso e pensou, eu tô muito velho pra isso. E eu tenho muito orgulho dele por isso. É uma história que eu gosto de compartilhar com os outros. Toda vez que falam sobre família, eu gosto de falar do meu pai. Porque ele me mostra que a gente ainda tem tempo de fazer as coisas. Ele faz as coisas que precisam ser feitas e não deixa as pessoas falarem que ele tá muito velho ou que isso não dá em nada. Ele vai lá e faz. Porque a vida é dele. É ele que tá vivendo. Mas ultimamente eu não tenho ficado preso no futuro, eu tenho mais ficado preso no passado. Eu criei muitos fantasmas na minha cabeça e os fantasmas me perseguem. E é difícil porque a gente fica relembrando coisas, momentos, remoendo situações e conversas e se questionando. Porque se a gente fica revisitando o passado e remoendo e amargurando esse sentimento, é porque algo aconteceu lá atrás, que hoje reflete na sua vida. Nada podia ser diferente.
porque já aconteceu, não vai voltar atrás. A gente também tem aquele pensamento na nossa cabeça que se a gente pudesse voltar, a gente voltaria e faria as coisas diferentes. Só que querendo ou não, tudo que aconteceu com você trouxe você até aqui, você gostando ou não. E é uma coisa que eu tenho tentado enxergar é a vida um pouco mais cheia nesse copo do que vazio. Se as coisas que aconteceram comigo não tivessem acontecido, eu não estaria aqui hoje. Claro, tenho muitos problemas, claro, faço acompanhamentos, tenho depressão e tudo mais, mas eu tenho muitas coisas boas na minha vida. Eu citei o meu pai, mas a gente tem um relacionamento bom agora. Se você me perguntasse alguns anos atrás se eu voltaria no tempo e faria as coisas diferentes com meu pai, com certeza eu falaria que sim. Hoje em dia eu falo que não. Mesmo tendo todas as mágoas e as dores que tivemos, mas a gente precisou passar por isso para hoje termos essa boa relação. Para eu entender que eu sempre amei ele. Que mágoas acontecem porque é a minha primeira vez vivendo e é a primeira vez dele vivendo também. Ele não sabe de tudo, como eu também não sei de tudo. As pessoas não são boas nem más, as pessoas são pessoas. E se me perguntassem hoje se eu voltaria no tempo para mudar alguma situação da minha vida, eu diria que não. Eu gosto de quem eu sou. Às vezes a vida precisa te dar um chacoalhão para você entender que você precisa mudar, você precisa fazer as coisas diferentes por você. Pode estar confortável onde você tá, pode estar gostoso, você pode achar que tá gostando, mas às vezes não tá te fazendo bem. E por mais que doa fazer um exercício constante de tentar me colocar no presente, eu sou grato. Eu sou grato, porque isso me deu coisas que eu não poderia nem sonhar que estariam acontecendo se não fosse essas situações. Incrível como a vida funciona. O passado deixa cicatrizes, mas é como a gente encara o passado que define a gente daqui pra frente. Eu não quero ficar revivendo o passado, eu não quero ficar remoendo situações. Quero viver minha vida, quero viver o meu futuro. Principalmente, eu quero viver o presente, o aqui e o agora.